Bem-vindos ao 140 MBA. Eu sou o Marco Gomes, fundador da Bullbox e do Mova Mais. Hoje nós vamos saber como funciona a gestão profissional de uma empresa. Em uma empresa com vários sócios e gestão profissional, o controle da empresa e as decisões são tomadas no board ou no conselho, normalmente diz-se board. O board ele tem vários assentos, os seats, e cada um desses assentos significa um voto acerca das decisões a serem tomadas. Normalmente acontece uma reunião periódica, pode ser mensal, bimestral, semestral, isso vai depender da empresa e do board. Mas normalmente há uma reunião periódica, as pessoas se sentam nesse board e as decisões a serem tomadas são apresentadas pelo presidente da empresa. O presidente da empresa apresenta o estado atual da empresa, apresenta quais são as decisões a serem tomadas e o board vota para tomar essas decisões. Mas que tipo de decisões são trazidas para o board tomar? Normalmente decisões estratégicas, claro. Você não vai decidir se você vai contratar ou demitir um funcionário operacional no board. Você não vai decidir se você vai aumentar uma posição de trabalho ou diminuir no board. Mas normalmente no board toma-se decisões como demissões em massa, contratações em massa, criação de novas áreas, venda da empresa, a compra de empresas. Esse tipo de decisão toma-se no board. E quem senta no board? Quem são essas pessoas? Normalmente há assentos dos sócios, mesmo que sejam sócios que não estão envolvidos no dia a dia da empresa, e aí entram investidores, entram fundadores que já tenham saído da empresa e etc. Normalmente há também pessoas independentes do mercado. O que são os independentes do mercado? São pessoas que são como se fossem fiéis da balança. Eles não estão ligados a nenhum dos sócios, eles não são fundadores, não são investidores, mas eles foram trazidos para o board exatamente por conhecer bastante do mercado e para serem isentos nas decisões. Normalmente há uma dessas pessoas, uma pessoa do mercado sentando no board e ele é remunerado por isso, seja com ações da empresa, seja com dinheiro, seja com os dois, enfim. Os sócios investidores também têm assentos, como eu já disse, são pessoas envolvidas no conselho. O board ele não representa necessariamente a quantidade de ações que cada um controla. Por exemplo, uma certa entidade, um investidor, pode ter 60% das ações, mas não necessariamente 60% dos votos no board. Onde que acontece isso? A gente vê isso acontecer, por exemplo, no Facebook. O Mark Zuckerberg tem menos de 30% do Facebook hoje, mas ele detém mais de 80% da decisão, do controle da empresa. Então é possível você ser o controlador da empresa, no caso o controlador dos votos no board, sem ser necessariamente o sócio majoritário. O Mark Zuckerberg não é o majoritário no Facebook, ele não tem mais de 50% das ações, mas ele tem mais de 80% do poder de decisão. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Que o Mark Zuckerberg ele decide o Facebook sozinho. Tudo que ele quiser fazer, ele faz. Se ele quiser comprar o WhatsApp, ele decide isso sozinho e toma essa decisão. Ele vai usar conselhos de outras pessoas? Vai. Ele provavelmente não vai querer contrariar demais os sócios dele? Provavelmente. Mas ainda assim, se ele quiser em última instância fazer uma coisa que contrarie todo mundo, ele pode fazer. Isso define o controle da empresa. É no conselho, no board, que se define todas as decisões estratégicas da empresa e quem controla o board controla, em última instância, a empresa. O board ele pode ser, como a gente já viu, um ambiente democrático, onde há votos e a maioria dos votos ganha. A única exceção que acontece é quando uma pessoa tem a maioria dos votos. Normalmente não é assim que acontece nas empresas e normalmente, na maior parte das vezes, a exceção de empresas como o Facebook e outras, mas na maior parte das vezes o board reflete sim a situação societária da empresa. Então normalmente quem tem a maioria de ações tem também a maioria de votos, mas é uma coisa não muito exata. Muitas vezes os fundadores de uma empresa, por exemplo, podem ter menos de 10% das ações e ainda assim podem ter 20% do poder de decisão no board. Porque às vezes um board é formado, por exemplo, por 5 assentos, sendo investidores, independentes, etc. O fundador tem um assento, mas ele tem 1 de 5, né? Ele tem 20% do poder de decisão, mas as ações dele podem representar menos de 10%, menos de 5% da empresa. Então ele tem um poder que vai além, um poder de decisão que vai além da participação dele na empresa. Isso é comum acontecer, então para saber quem tem o controle de uma empresa na verdade, você tem que conhecer a constituição do seu conselho, do seu board. A constituição do board de uma empresa privada, que não seja uma empresa de capital aberto, ela também é secreta. Você pode liberar essa informação se você quiser, claro, se você sendo o dono da empresa, mas normalmente essa informação ela é mantida em sigilo para proteger a todos e para proteger estrategicamente a empresa também, exceto quando são empresas de capital aberto,
como por exemplo o Facebook, a própria Petrobras. Recentemente passou uma matéria no Jornal Nacional contando como é constituído o conselho da Petrobras, onde tem um assento para todos os sócios minoritários, tem assentos formados e indicados pelo governo, tem o presidente do board e assim por diante. Essa matéria pode ser encontrada na web, inclusive. É isso, muito obrigado, lembrem-se, inscrevam-se, compartilhem este canal, peçam para as pessoas se inscreverem para que eu fique ainda mais motivado a trazer esse tipo de conteúdo para vocês. Muito obrigado e até a próxima!